Nessa aula de hoje, a abordagem do nosso estudo está pautada na sociologia como ciências sociais. Então, as ciências sociais estudam o quê? A sociedade em si, as instituições, grupos, pessoas, a política, né, que é uma forma de negociação das nossas verdades. Todos nós negociamos aquilo que é dos nossos interesses. A cultura, a economia, a antropologia, a psicologia, a história e a geografia. Então, partindo desse princípio, nós vamos entrar no contexto da sociologia como ciência e o seu surgimento. Então, o surgimento da sociologia vai ser aí em torno do século XVIII, né, em 1838, com então Claude Henry Horvey, o Conde de Saint-Simon, tá? Então, nas bibliografias a gente sempre vai usar o Conde de Saint-Simon. Saint-Simon era um filósofo, economista francês, um dos fundadores do socialismo moderno, que defendeu a Revolução Francesa e analisou a Revolução Industrial, procurando formular a filosofia da ciência na busca de unir os fenômenos naturais e sociais. Então, quando nós falamos desses fenômenos naturais e sociais, nós estamos dizendo que aquilo que é natural não muda e aquilo que é social faz parte de uma cultura da sociedade. Saint-Simon também influenciou Auguste Comte, Émile Durkheim e Karl Marx, que são considerados os clássicos da sociologia. Então, o termo sociologia ele foi usado pela primeira vez em 1838 pelo filósofo francês Auguste Comte, né? Depois que o Saint-Simon influenciou Comte, ele começou a fazer estudos sobre a sociedade, descobrindo então uma ciência para a sociedade, tá? Então, o Comte ele descobriu a filosofia positiva, também conhecida como positivismo, que buscou compreender, organizar e reformular a sociedade. O Comte ele foi muito importante nesse período, né? Nós temos ali o século XVIII, que é um século revolucionário, com a intensificação do iluminismo, que o iluminismo é conhecido como a Era da Razão ou o século das luzes, né? E a filosofia do Auguste Comte do positivismo. Então, o século XVIII ele ficou marcado dentro desse contexto, tanto pelo princípio iluminista como positivista. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, que é o Auguste Comte, é um filósofo francês que formulou a doutrina do positivismo. Foi um dos pensadores que mais influenciou o pensamento social. Para ele, o progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade dos conhecimentos das sociedades. Então, o Comte, ele dizia que quanto maior o conhecimento das pessoas de uma sociedade, maior seria a fórmula para o progresso. Então, o Comte afirmou que a humanidade percorreu 3 estágios no processo de evolução do conhecimento. Tá? Esses 3 estágios também é conhecido como a lei dos 3 estados. Tá? Então, o primeiro é o estágio teológico. As pessoas atribuíam à entidade e forças sobrenaturais a responsabilidade pelos acontecimentos. Então, se nós pararmos para pensar, foi Deus que quis assim, então nós estamos dizendo o quê? Que o estágio teológico ele existe até hoje quando nós conceituamos algo superior, um acontecimento, e nós utilizamos, né, a nossa crença para dizer que algo aconteceu de determinada maneira por questão divina. O estágio metafísico são entidades sobrenaturais que foram substituídas por ideias e causas abstratas e, portanto, racionais. Então, quando nós falamos do estágio metafísico, nós estamos dizendo que é uma razão filosófica que busca explicação da origem e do destino do universo. Então, portanto, é o nosso senso comum, muitas vezes, as nossas formas de ver o mundo
que faz parte desse estágio metafísico. E o estágio positivo, que também é conhecido como positivismo, né, que marca essa corrente positivista, corresponde à era da ciência da industrialização, no qual se invocam as leis da base na observação empírica, na comparação e na experiência. É esse o momento da sociologia, ou seja, a sociologia ela se fundamenta aqui como uma ciência, tá? Então, quando nós falamos do positivismo, é a ciência dentro da maturidade do espírito humano, tá? Então, o positivismo, vamos falar um pouquinho sobre o positivismo. Então, para Comte, a sociedade, ela apresenta duas leis fundamentais. Uma delas é a lei da estática social. O desenvolvimento só pode ocorrer se a sociedade se organizar de modo a evitar o caos e a confusão. E também a dinâmica social. Uma vez a sociedade organizada, pode dar saltos qualitativos. Então, o positivismo ele é conhecido como uma filosofia positiva ou física social. O lema do positivismo é amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Esses três princípios se fundamentam no lema da nossa bandeira, tá? Então, no Brasil, o lema positivista foi resumido para ordem e progresso. É inserido na bandeira republicana do Brasil, tá? O positivismo, então, ele vem exercer uma forte influência no Brasil a partir ali do século XIX, no momento da instauração da República e da elaboração da nova Constituição. Então, quando nós falamos sobre o positivismo, nós estamos falando sobre o quê? Sobre as correntes, né, que fazem parte da nossa idealização da ordem e do progresso, sobre a corrente que fundamenta o Brasil. Então, o lema da nossa bandeira, ele é positivista.